O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para dar-lhes alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Que a palavra do Evangelho perdoe sempre os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós rezamos essa memória tão importante, a memória de Santa Mônica. Nós ouvimos uma palavra que diz, para estar vigilantes, não sabemos a hora que o nosso Senhor vem. Ele vai fazer o texto que nós ouvimos, faz aquela comparação, a respeito da pessoa que tem a sua casa e vigia para que o ladrão não entre, do empregado prudente que está aguardando o seu senhor chegar. Ali também mostra um sentido de oração, estar vigilante com as lâmpadas acesas. Nós não precisamos falecer, morrer, para encontrar o céu. Eu não preciso morrer para ver a Deus. Se todas as vezes eu rezar bem, se todas as vezes eu me entregar na oração de corpo e de alma, se eu me colocar disposto a escutar essa palavra, que é uma palavra de vida, a viver essa Eucaristia que transforma a minha vida, eu vejo a Deus. Todas as vezes que eu faço algo de bom ao meu irmão, todas as vezes que eu sirvo o próximo, estou vendo a Deus. Quantos santos fizeram isso, não é verdade? Veja que interessante quando a gente fala de Santa Mônica. Hoje rezamos os santos da África. Santa Mônica é africana, morre no porto de Óstia, onde ela tinha sua casa, lá em Roma. Mas é uma mulher que nasce, hoje na atual região africana, do continente africano, mas uma mulher que mostra exatamente isso. Talvez dos lugares aonde as pessoas falam assim, antigamente falava além mar, onde diziam, mas daquele lado pode vir coisa boa. Falaram isso de Jesus. Ele é nazareno, de Nazaré vem coisa boa? Às vezes a gente sempre vai julgar as realidades e começar a pautar sobre os rótulos. Mônica mostra uma ação forte. Mônica, durante toda a sua existência de mãe, vai rezar pelo seu filho. Mãe
reza pelo seu filho. Aqui não fala do pai de Agostinho, porque o pai de Agostinho é aquele que o educa para a ação de perversão. O pai de Agostinho não era um homem bom, né? Tinha a sua bondade, porque todo mundo nasce com um coração bom, mas o mundo fez mal, e ele levou o filho para essa realidade. Agostinho, ele não é que ele tenha toda aquela dinâmica de santidade, não. Ele só vai encontrar a santidade nos últimos dias de sua mãe. Porém, a sua mãe rezava sempre por ele. Mônica passou 35 anos rezando pela conversão de seu filho. Não foi fácil. Talvez na vida a gente olhe para as realidades do tempo e fale assim, eu rezo meia dúzia de Ave Maria e já fala para Deus, resolve. Né? Olha que interessante. A gente reza uns 3 Pai Nosso e fala, Deus salva. Não, calma. Deus salva, mas Ele também tem a necessidade da gente. Parece que Deus quer necessitar de nós também. Então a nossa resposta a esse amor de Deus, a perseverança da oração. E Mônica teve essa perseverança da oração. A tradição diz que Mônica tinha, a história diz que ela tinha canais no rosto de tanto chorar. Os santos pais da igreja diz que no dia da canonização, quando canonizaram Santa Mônica, o Papa disse que o choro de Santa Mônica dava para lavar toda a terra. O choro dessa mulher. Olha que coisa importante. Essa mulher derramou lágrimas como sendo a sua melhor oferta para a conversão de seu filho. Durante toda a vida ela não via conversão, mas perto da morte ela pôde se encontrar com Agostinho convertido, batizado. Olha que beleza. Porque Deus não faz do nosso modo para Ele, mas faz do modo dele para nós. Essa é a ação bonita de Deus. Deus, talvez a gente gosta das coisas alopata, né? Então, é como um remédio que você vai lá na farmácia, o médico receitou, você compra, toma, é aquele remédio que salva, né? Porque você tomou, passa meia hora, aquela dor passou. Não, Deus gosta de homeopatia, né? Parece. É conta a gota, passo a passo. Mas nesse passo a passo não quer dizer que Deus gosta de te ver sofrer. Não é isso. Porque se você olhar para um remédio homeopático, passo a passo, o corpo vai se acostumando, vai criando força, vai tendo dimensões, até alcançar um estágio quase como uma purificação. E aquele remédio faz também efeito. Só que demora um pouco mais. Você tem que ter aquela paciência. A oração é a mesma coisa. Você tem que saber ler as entrelinhas da vontade de Deus na sua vida. Tem que saber deixar Deus ser Deus na sua história. Às vezes a gente quer que Deus seja Deus do nosso jeito, resolvendo as nossas realidades extremas. Calma. Às vezes, Deus está dando algumas ações para a gente entender algo lá na frente. Eu costumo dizer que Deus cura tudo. E Ele cura mesmo. Só que existem curas para esse tempo, e existem curas para a eternidade. Ah, mas a eternidade eu não quero. Não, você tem que querer também. Às vezes a cura para esse tempo é boa, só que às vezes a cura para a eternidade é melhor ainda. Ah, mas nós não estamos preparados para a eternidade. Santa Mônica rezou sempre. Porque ela tinha essa certeza de fazer acontecer o céu na terra. Ela não precisou morrer para falar com Deus. Ela falou todo o tempo com Deus. Olha que ação importante. Ela não precisou dizer para Deus, depois entrar na eternidade, encontrar. Ela conseguiu falar com Deus antes. E a gente também pode. Essa é a prova concreta. Por isso que a ação de Mônica e a conversão de Santo Agostinho é muito importante. Santo Agostinho é uma das conversões mais bonitas que nós temos dentro da nossa igreja. Porque ele vem dessa herança de sua mãe. Herança intercessora. Então rezar sempre. Não importa a realidade, reze sempre. Não importa a situação, reze sempre. Coloque tudo nas mãos de Deus. Porque Deus pode tudo. Mas faça a sua parte, reze. Porque também tudo depende de você pela oração.
Olha que ação importante. Deus tem essa alegria de poder compartilhar uma ação de amor com a gente. Por isso que ali fala que aquele homem que está em casa, ele vigia a sua casa para o ladrão não entrar, então eu não preciso olhar para essa ação e falar assim, eu preciso morrer para encontrar Deus. Não, vigia, porque você encontra Deus a todo momento. E na hora da sua Páscoa, você vai ver que não é Deus, não é a vida que te tira, mas Deus que te completa. Olha que ação importante. Mônica rezou sempre, e ela foi para Deus no momento da sua oração. Mônica não foi a Deus no momento do seu desespero. Estava fazendo o que mais gostava. E o que mais trazia paz ao coração dela, rezar. Tanto era forte que a sua oração comoveu as pessoas que estavam a chamar o seu filho, que estava no norte da Itália, a vir correndo numa cidade que é próxima, ali, é um próximo modo de dizer, porque na Itália tudo é pequeno, as distâncias são pequenas, mas saiu do norte da Itália para chegar até Roma, gastou 2-3 dias, mas chegou até Roma para encontrar com sua mãe, ali no litoral, em Óstia, para ali não se despedir, mas rezar com ela a comunhão dos céus. Poder comungar com sua mãe, não somente a comunhão, um sentido só, não digo só, mas não só a realidade eucarística nesse tempo, mas poder entrar com sua mãe na comunhão dos céus. Olha que mistério tão grandioso, tão forte, que Santo Agostinho pôde participar. Por isso que Santo Agostinho, ele não perde a sua mãe. Ele fala, eu ganhei para Deus. Olha que ação importante. Porque a minha mãe foi instrumento de Deus para a minha conversão. Olhando para essa ação tão importante de Santa Mônica, que hoje nós rezamos, hoje também nós rezamos os nossos irmãos falecidos. Hoje rezamos o 2º ano do seu Rideu Maquino, tão próximo de nós, do seu Rui Artelli, tão próximo de nós. Talvez a gente podia falar assim, de primeiro momento a eles. Senhor, por que tanta ação? Por que tanta realidade de dor, de sofrimento? Por que tantas ações que foram tão difíceis para pessoas que souberam também viver a sua realidade na terra? Tudo tem seu tempo. Como disse o Senhor, gosta, tudo no seu tempo. Até mesmo a dor e o sofrimento nos são dados não porque temos pecado, não porque fomos pessoas A ou B, não. São ações necessárias que também nos ajudam nessa cura para contemplar o mistério do céu. Nos reúne, nos faz próximos, nos dá a alegria de amar, de perdoar, de dar e de receber perdão também. O Senhor sabe todas as coisas. E hoje nós rezamos o 2º ano do seu Maquino, o 5º ano do seu Artelli. Quantas coisas boas fizeram na terra, quantas coisas boas fazem no céu. Porque no céu não termina as coisas boas da terra. A alegria do céu continua. São homens que souberam viver as suas alegrias na terra. E a gente conhecendo, olhando para essa realidade, a gente sabe sobre fazer as suas alegrias na terra. Percorreram a sua corrida, guardaram a sua fé. Hoje para eles é reservada a coroa da vitória. Que eles descansem em paz. E que todos os seus, a família Maquino, a família Artelli, possa sentir essa fortaleza do céu na terra. Porque a memória traz certeza de vida, não certeza de perda. E essa vida que contempla o céu. Hoje também rezamos o 7º dia do nosso irmão, nosso irmão Germano, Quitete Machado. Como a família o chama, Germanão, tanto pela altura como pelo coração. Me passaram quase como um releasing, a gente pôde entrar na história, entrar na vida e poder rezar a vida. Olha que interessante, e falava de Santa Mônica. Santa Mônica alcançou o céu naquilo que ela mais gostava, como ela era. Nosso irmão também alcançou o céu do jeito que ele sempre foi, grande e amoroso.
homem cheio de vida e, acima de tudo, cheio de fé, né? Um homem cheio da fé, que soube ter a fé como alicerce da sua existência. E sendo a fé a sua existência, constituiu família. Com Dona Maria José, teve 2 filhos, teve a alegria de aumentar o seu lar, teve a certeza de alcançar a maturidade. Foi homem também que foi discípulo de Deus, mas também fez discípulos na terra. Quantas pessoas foram cativadas pela sua presença passiva e, acima de tudo, presença séria, homem de poucas palavras, mas de coração grande, né? E hoje para ele é reservada a coroa da vitória. Que alegria poder rezar, não a perda, mas essa vitória no Senhor. Porque durante a vida soube rezar os mistérios de Cristo, a vontade de Deus. Discípulo como todos nós, que amamos Maria Santíssima, ele amando Nossa Senhora, pôde encontrar no céu Maria. Foi feita a sua assunção ao céu. Que Nossa Senhora da Assunção conceda a ele a alegria da eternidade. E a nós que aqui ficamos, né, como cristãos, como irmãos, junto com Juliana, com Leandro, que participam de nossa igreja, Dona Maria José, daqui a pouquinho, vem participar conosco também, mas com tantos irmãos que nesse Brasil, seu Germano fez, com tantas pessoas que ele amou, e que hoje, com certeza, estão rezando conosco. Quantas pessoas que não precisamos conhecer, mas precisamos, a única coisa que nós temos é a unidade. Quantas pessoas, discípulos desta realidade bondosa, hoje celebra não a perda, mas a vitória dos céus, a alegria dos céus. O nosso irmão alcançou a graça em Deus. 7º dia não é rezar perda. 7º dia é ter essa certeza do céu. É certeza do céu e louvor. Louvor pela sua vida temporal, mas mais ainda, louvor pela sua vida eterna. Uma vez questionaram, né, Padre Pio sobre essa realidade da morte, estou sempre falando nas nossas missas, e que isso grave no nosso coração. Porque às vezes no coração da gente bate aquela realidade. Por que levou uma pessoa tão boa? Por que levou meu pai? Por que levou meu marido? Por que levou meu amigo? Por que levou meu mestre? São Pio, Padre Pio de Pietrelcina, falava uma coisa muito bonita sobre isso. Ele falava assim: num jardim, você colhe algo morto para dar de presente a alguém importante? Você colhe uma flor que ainda não desabrochou? Que não deu oportunidade de mostrar a sua beleza? Você colhe uma flor que já está toda despetalada, que já deu a sua beleza? O que você colhe? A pessoa disse: a mais bela flor. Por que você colhe a mais bela flor? Porque a gente tem que entregar o que é belo para as pessoas que amamos. Não é assim que acontece? Quando uma pessoa vai fazer um presente, vai presentear uma mulher, as flores mais dadas às mulheres que aos homens, mas os homens também ganham flores, né? A gente vai na loja, vai na floricultura e vê a mais bela. A gente gasta um tempo para achar a perfeita, aquela que a gente olha e fala, é a pessoa. A gente escolhe, até esquece os valores, não é verdade? Quando a gente ama. A gente não vai pelo valor, mas vai pela beleza da flor, pela alegria e pelo dinamismo de poder fazer belo, amor. E a gente faz. E qual é a certeza quando a gente entrega aquela flor à pessoa? Disseram a Padre Pio, a pessoa fica encantada. Da mesma forma, nosso Senhor. Nosso Senhor não recebe algo que é acabado, recebe sempre o belo. Né? Os nossos irmãos, as mais belas flores desse canteiro do mundo, ofertada a Deus, ao verdadeiro amor. Né? A gente pode dizer que seu Germano, seu Rideu, seu Rui, são flores desse grande canteiro da humanidade, que hoje a gente pode dizer colhidos, entregues a nosso Senhor, ao amor verdadeiro. O amor é dado ao amor. Né?
O que não é amor, nós não podemos dar ao amor. Só podemos dar ao amor o que é amor. Que seu Germano descanse em paz. E que seus familiares, a sua esposa, Dona Maria José, possa sentir força. Não força de consolo de morte, força de vida. Nossa Senhora ama tanto os seus filhos. E com certeza conduziu seu Germano à graça do Pai, o Pai das misericórdias, onde ele repousa e vive o festim de toda a eternidade. E nós que aqui ficamos, por que ficamos? Porque continua a nossa missão. Nós precisamos viver o sentimento da fé, a certeza da fé, descobrir esse valor tão bonito da Eucaristia e viver esse valor no cotidiano da vida. Ser comunhão, oração e intercessão um pelos outros, para alcançarmos o céu. Que o nosso irmão Germano descanse em paz no paraíso e que nós que aqui ficamos possamos nos consolar com as palavras da fé. Que Santa Mônica interceda pela nossa vida e que a alegria de Mônica em rezar pela conversão do seu filho nos ajude a viver a verdadeira conversão que é Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.